Bem, pessoal, boa tarde para vocês. Aqui é o professor Sandro de Química e estamos com mais uma aula, para o Enem. Hoje com dois temas extremamente importantes, talvez três, vamos ver se o tempo vai dar para a gente trabalhá-los, que são as situações particulares do cálculo estequiométrico. Na semana passada eu apresentei a fundamentação teórica do cálculo estequiométrico, mostrando que ele é uma aplicação das leis ponderais, a lei de Lavoisier e a lei de Proust, principalmente. E hoje nós vamos trabalhar os temas que realmente têm aparecido no exame do Enem, que são os casos particulares. A gente chama de casos particulares por uma questão meramente didática. Na verdade, não tem esse tratamento de particularidades na estequiometria. São situações reais que nós acabamos trabalhando como se fossem situações particulares, meramente para que facilite o aprendizado de vocês. Então eu queria convidá-los, vocês que estão aí começando a entrar nessa live, eu gosto de avisar que, pelo fato de que eu estou fazendo a live, eu não posso responder os comentários e as perguntas que são feitas. Vocês vão proceder, Vocês podem, depois que eu salvar essa aula aí no IGTV, e depois no meu canal do YouTube, quando essa aula for disponibilizada no canal do YouTube. Eu não tenho gravado aulas e depois já disponibilizado no YouTube. Eu tenho feito no Instagram e depois essas aulas elas são ajustadas e vão para o canal do YouTube. O canal do YouTube é Química com o professor Sandro Dutra. Lá você já tem 7 aulas, se não me falha a memória, uma sequência organizada dos assuntos, pensando no foco do Enem. Nós temos trabalhado os assuntos que aparecem com mais frequência no Enem, e estequiometria é um assunto que sempre apareceu. E eu espero que essas aulas possam estar ajudando vocês, principalmente os alunos do Instituto Federal, do IFRN, mas obviamente todos que acompanham essas aulas no canal do YouTube ou nas lives aqui, alunos de cursinhos de uma maneira geral, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, em Pernambuco, onde quer que essa aula alcance vocês por aí afora. Eu gostaria de começar, e eu quero começar lembrando para vocês coisas fundamentais da estequiometria. Em primeiro lugar, o tema da aula de hoje, como vocês estão vendo aqui, é reagente em excesso. Eu quero começar explicando o reagente em excesso com uma reação super interessante, super prática de entender o conteúdo. Eu poderia usar outras reações muito clássicas, mas eu gosto muito dessa reação aqui. Nós vamos pegar a reação entre o alumínio sólido com cloro, que é um gás. E eu queria começar por essa reação para aproveitar a oportunidade e explicar o seguinte para vocês. A experiência foi me mostrando com o tempo que, às vezes, os alunos sabem o fundamento da estequiometria, mas eles, às vezes, eles travam, na hora de montar o problema. Quando o problema da estequiometria ele vem com a equaçãozinha química organizada, muitas vezes ela não está nem balanceada, mas as espécies químicas estão apresentadas, o aluno já tem menos problemas. A dificuldade para o aluno é quando ele tem que escrever a equação. A notícia boa que eu posso dar para vocês é que nos exames do Enem, onde a estequiometria foi abordado, as equações vieram prontas. Elas, algumas vezes, não vieram equilibradas, isso é fato, mas elas vieram. Então isso é um alento. Mas uma equação como essa, que é uma equação pequena, eu quero aproveitar para explicar algumas coisas com ela. Em primeiro lugar, quando você escreve uma equação química, você está lendo o problema, então imagine o seguinte problema. Uma reação entre alumínio e cloro. Bom, você lê o nome alumínio e cloro, você tem que saber representar isso na equação química. E aqui algumas dicas importantes. O alumínio é um metal. Os metais, todos eles que estão na tabela periódica, a grande maioria dos elementos da tabela periódica são metais, Os metais, eles têm um tipo de ligação química chamada de ligação metálica. E na ligação metálica, nós não temos um índice definido para representar a substância metal. Então, quando você escreve um metal numa equação química, o ferro, o alumínio, o sódio, o magnésio, qualquer metal que você escreve,
você não escreve ele com um índice. Metais não são representados com uma atomicidade. Esse númerozinho que aparece no cloro, mas não aparece no alumínio, esse númerozinho nós chamamos de atomicidade. Os metais não têm uma atomicidade definida, certo? Então, quando você precisar escrever um metal, numa reação química, é só o símbolo. Lembre-se que isso aqui é o estado físico sólido, aqui é o estado físico gasoso. Mas veja que o cloro não é um metal. O cloro é um ametal, é um halogênio. Ele está lá naquele grupo 17 da tabela periódica. E os ametais, eles realizam, quando átomos de ametais ligam-se entre si, eles realizam um outro tipo de ligação química chamada ligação covalente. E a ligação covalente, ela tem atomicidade para as substâncias. E aí o cloro, o flúor, o bromo, o oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, essas espécies químicas têm uma atomicidade. Então você não escreve, por exemplo, suponha que você tivesse que fazer a equação para formar água. Você sabe que água é H2O. Você não pode escrever essa equação H mais O. Numa equação química, você representa a substância hidrogênio que tem um índice e a substância oxigênio que tem um índice. Numa equação química, você não representa 2H mais O para dar H2O. Você representa as substâncias. E hidrogênio, oxigênio, cloro são espécies químicas que têm uma atomicidade, um índice. Então, alumínio mais cloro. Quando o alumínio se combina com cloro, e aqui está a outra ligação química, eu estou falando das 3 ligações químicas clássicas. O alumínio com cloro, apesar de, se a gente fosse se aprofundar aqui, é uma ligação com um caráter covalente considerável. Mas vamos tratar da maneira mais simples, para que vocês compreendam. A ligação de metal com a metal é iônica, via de regra. Na verdade, quando a gente se aprofunda nos estudos de química, a gente entende que ligações covalentes têm algum caráter iônico, tá certo? Mas aqui não é o nosso propósito. Eu quero que vocês olhem para o cloreto de alumínio que eu vou escrever aqui, como sendo uma substância tipicamente iônica. E aí eu queria que vocês entendessem o seguinte. Quando você vai construir a fórmula do cloreto de alumínio, existem algumas coisas importantes. Primeira delas, na hora que você está fazendo uma equação química, você não se preocupa com os índices dos elementos dos reagentes, quando vai fazer a nova fórmula. Então, você não faz simplesmente a junção do Al com o cloro e da AlCl2. Não é assim. Você tem que observar que quando o alumínio se combinar com o cloro, ele vai assumir uma carga que aqui nesse momento é 0. A gente chama essa carga de número de oxidação. No caso do alumínio, nos seus compostos, o número de oxidação dele, quando o alumínio está combinado com alguém, lembre-se que isso aqui não é um composto, isso aqui é uma substância simples. Nos compostos do alumínio, a carga dele é mais 3. O cloro é um halogênio que quando se combina com metais, via de regra tem carga menos 1. Então, se eu pegasse o alumínio, que vai deixar de ser dessa forma e vai ser dessa, e juntar com o cloro, que vai deixar de ser Cl2 e vai ser Cl-, na hora que eu descer essas cargas, e por que a gente desce essas cargas? Porque esse número vem para aqui, para o índice, e ao multiplicá-lo por esse 3, isso vai dar 1 vezes 3 vai dar 3. Quando esse 3 virar índice, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, e a soma das cargas vai dar 0. A gente diz que a substância está com as suas cargas neutralizadas. Bom, dá para perceber então que a união de cloro com alumínio é cloreto de alumínio. Volto a repetir, já que isso é uma aula a nível de ensino médio, né? O cloreto de alumínio, eu estou tratando essa substância como uma substância tipicamente iônica, mas ela... estudos mais detalhados dessa substância mostram que ela tem um caráter covalente considerável, tá? Bom, essa é a primeira parte da aula. Eu quero usar essa reação para explicar reagente em excesso. Segundo, da aula anterior, não se resolve um problema de estequiometria sem que a equação química esteja balanceada. Então,
você olha claramente para essa equação e vê que aqui tem mais cloros do que aqui. Existem maneiras de você balancear a equação, e como eu falei na aula anterior, né, na parte 1 da estequiometria, balancear uma equação química é resultado de um exercício de atenção. É lógico que os químicos desenvolveram técnicas, né, métodos para balancear, que não cabe a gente gastar tempo com eles aqui nessa aula. Eu vou aqui usar uma técnica rápida para vocês, que é a seguinte, ó. Esse 3, que é o maior índice do cloro, eu vou transformá-lo em coeficiente aqui, e esse 2 desse cloro eu vou transformá-lo em coeficiente aqui. Veja que quando eu faço isso, 3 vezes 2 vai dar 6 cloros, 2 vezes 3 vai dar 6 cloros. Mas você também observa claramente que eu aqui tenho 2 alumínios e aqui eu tenho 2 alumínios. Essa equação, deixa eu trocar esse lápis aqui, essa equação, ela está agora balanceada. Deixa eu trocar aqui a caneta, vou usar caneta azul, azul caneta, vamos trocar aqui por essa canetinha azul. E agora, a equação está balanceada. Veja, uma equação simples, mas que tem muita química por trás, né? Então, eu vou recapitular essa primeira parte. Temos aqui a reação entre um metal e um ametal, dando uma substância que eu estou considerando que é iônica. Metais, quando escritos sozinhos, não precisam de índice, mas, via de regra, os ametais precisam, quando substâncias simples. E depois de balanceada, está desse jeito. Então, essa é a minha equação química para explicar reagente em excesso. Como é que você sabe que um problema de estequiometria envolve reagente em excesso? Você saberá, quando estiver fazendo um problema de estequiometria, que ele é de reagente em excesso, quando no texto do problema forem informadas as quantidades de mais de um reagente. Vou repetir. Um problema será de reagente em excesso quando você tiver as quantidades de mais de um reagente. Nesse meu exemplo, eu vou colocar para reagir 10,8 gramas de alumínio com 25 gramas de cloro. É lógico que eu peguei valores que vão facilitar minhas contas aqui para que essa aula não se transforme numa aula de fazer conta. Eu quero que vocês entendam como se identifica um problema de reagente em excesso. E aí eu queria que vocês, em primeiro lugar, pensassem o seguinte. Eu não posso, baseado no que está informado aqui, simplesmente, na emoção, na empolgação, aplicar a lei de Lavoisier e dizer que a soma das massas desses reagentes seria igual à massa do produto e simplesmente somar esses valores e botar aqui. Eu vou mostrar para vocês que eu não posso fazer isso, porque eu não sei se essas quantidades obedecem à proporção estequiométrica. Esse é o grande detalhe dos problemas de reagente em excesso. Você não pode pegar qualquer um dos dois ou somar simplesmente os dois. Se eu fizer isso, se eu somar 10,8 com 25, eu vou ter aqui 8, 5, 35,8, isso está errado. Eu não posso aplicar a lei de Lavoisier aqui se antes eu não observar se essas quantidades estão na proporção estequiométrica. Então, você não pode pegar e usar a lei de Lavoisier de qualquer jeito. Você só usa a lei de Lavoisier nos problemas que envolvem quantidades estequiométricas. Então eu vou apagar para mostrar para vocês como você vai descobrir isso. Para descobrir qual desses dois reagentes está em excesso, pode ser que não haja reagente em excesso. Pode ser que essas quantidades aqui sejam quantidades estequiométricas. Mas você não sabe. Como você vai descobrir que há um reagente em excesso? Bom, a maneira que eu considero que é segura para o estudante, por mais que ele demore um pouco mais na resolução do seu exercício, é que ele faça um teste. É uma regra de 3, é uma estequiometria entre eles dois. Pode ser uma, pode ser duas. Eu vou fazer uma só, mas eu vou orientar para vocês que se eu tivesse escolhido uma opção, eu poderia fazer com a outra opção, daria a mesma conclusão. Qual é o teste? Bom, quero saber se há um
reagente, você está fazendo essa pergunta, né? Há reagente em excesso? Como é que você vai descobrir isso? Você vai fazer a seguinte estequiometria. 2 mols de alumínio estão reagindo com 3 mols de cloro, da substância cloro. Por isso que eu preciso da equação balanceada. Eu não posso pegar o 10,8 e colocar aqui e colocar x aqui, porque isso aqui é mol e isso aqui é massa. Então, como é que nós aprendemos? Depois que você escreve a proporção em mols, você vai fazer uma troca. Onde tem 2 mols de alumínio, você vai fazer 2 vezes a massa molar do alumínio. A massa molar do alumínio, pessoal, é 27 gramas por mol. Isso nos exames do Enem e exames vestibulares são informados. A massa molar do elemento cloro é 30, que é Cl2. E a massa do cloro é 35,5, Cl2 é 71. Certo? Então aqui vai ser 3 vezes 70 de limitante. E aí, por que eu não vou fazer essa conta? Esse número aqui, se você quiser fazer em casa, faça. Mas não precisa. Eu não vou fazer a conta com o alumínio, colocando 25 aqui, eu vou inverter, porque eu quero que fique visível para vocês a ideia do que é o excesso. Então, se eu colocasse 10,8 gramas aqui, aqui seria x. Entenda, o que eu vou calcular, o que eu obtiver aqui, é o que reage exatamente com 10,8. Quando eu fizer essa conta, vamos fazer a conta? X é igual a 10,8 vezes, vamos lá, 3 vezes 71, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 7, 21, 213, dividido por mas como tem a vírgula, 0,2. Agora é só fazer essa conta, né? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Né? Como tem a vírgula aqui, veja só. Preste bem atenção. Para nós usarmos 10,8 gramas, toda essa massa aqui, eu precisaria de 42,6 gramas de cloro. Mas eu tenho quanto de cloro? Eu tenho 25 gramas de cloro. Tem menos do que o que eu preciso. Esse reagente que está aqui é o reagente que está em falta. Esse reagente deve ser o reagente em excesso. Certo? Para usar 10,8 gramas, eu preciso de 42,6. Tá claro, queridos? Mas eu só tenho 25. Joinha? Bom, se esse é o meu reagente em excesso, se esse é o meu reagente em excesso, esse é o meu reagente limitante. 10,8 precisaria de 42,6, mas eu só tenho 25. Agora, vamos fazer a conta inversa. A conta inversa, tá vendo que eu fiz primeiro com esse aqui porque facilitava a minha vida? Agora eu vou fazer
para a gente ver quanto desse aqui vai reagir. Agora sim, vou apagar, para que fique claro para vocês que como você está fazendo um teste, isso aqui é um teste. Você quando olha não sabe quem está em excesso, a não ser que os dados sejam muito autoevidentes para vocês. Mas como nós estamos fazendo um teste, nós pegamos um valor e omitimos o outro. Com aquele valor, usando 10,8, nós vimos que isso aqui é pouco para gastar os 10,8. Então, quanto do 10,8 vai reagir com 25? Agora sim, vamos colocar o 25 gramas aqui e o nosso X aqui. E vamos isolar o X, né? X vai ser igual, 2 vezes o 27, aqui nós vimos já, é 54, vezes o 25, dividido por 3 vezes 71, que nós já vimos dar 213, né? É isso mesmo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 7, 21. 213. 213. Bom, o que eu vou calcular aqui, queridos, é quanto eu vou precisar para reagir com 25. Estão prontos? Só um instante. Então vamos lá. Vamos fazer aqui essa continha. 54 vezes o 25. Tudo isso dividido por 213. Bom, eu tive que usar a calculadora porque a conta dá uma dízima, dá 6,33 gramas. Mas veja como isso agora fica claro para a gente. Para usar as 25 gramas, eu preciso de 6,33. Mas eu tenho quanto? 10,8. Percebem que eu tenho mais do que o que eu preciso? 6,33 é o que reage exatamente com 25. Isso aqui é o meu reagente em excesso. Esse aqui é o meu reagente limitante. De uma forma ou de outra, você não encontra os mesmos números, é óbvio, né? Lembre-se que quando eu fiz a conta colocando 10,8 aqui e omitindo aqui, tinha dado 40 e pouco. Não é o mesmo número, mas eu chego à mesma conclusão. Então, tendo chegado a 6,33, o que é que nós descobrimos? Veja como eu vou colocar em contraste agora, para que vocês percebam o que aconteceu. Quando eu tenho 25 gramas, isso aqui é o que reage de cloro, dos 10,8 vão reagir 6,33. Veja, eu tenho mais do que o que eu preciso. Por essa razão, esse daqui é o meu reagente em excesso. O reagente que acaba é chamado de reagente limitante. Ficou claro isso, queridos? Fizemos o teste. Agora, lembra que eu comecei essa explicação dizendo que eu não posso me empolgar e pegar os valores que são informados e usar a lei de Lavoisier indistintamente? Por que eu não posso fazer isso? Por quê? Porque se houver reagente em excesso, quem está em excesso não reage. Só reage 6,33. Então agora, vou apagar essa primeira parte aqui. Nós vimos como foi o teste, você tem dois valores, escreve um, omite o outro, mas não é só fazer a conta, você tem que interpretar o resultado. Agora que eu sei quanto reage, para esse exemplo especificamente, eu agora posso usar a lei de Lavoisier. Mas eu uso a lei de Lavoisier com o que reage.
Eu não podia usar a lei de Lavoisier com esse valor, porque há excesso no 10,8. Há uma parte que não reage. A lei de Lavoisier é usada com o que reage. Entenderam agora? Então, qual é a massa que se formaria de cloreto de alumínio? Agora sim, se a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos, quanto é que vai ser a massa do meu produto aqui, né? Baseado nessa estequiometria? Vai ser 6,33 gramas mais 25, que vai dar 33 aqui, 6 e 5, 11, 6 e 2, 8, com 1, 9. Perdão? É isso mesmo, é 25 gramas. Que é isso, queridos? 25, 6, 33, agora sim. 3, 6 e 5, 11, 31,33 gramas é o que formou quando eu coloco essas quantidades. Então, primeiro ponto dessa aula, né? Reagente em excesso. Como é que você, fazendo a prova, fazendo qualquer questão, sabe que o problema é de reagente em excesso? O problema irá informar as quantidades de dois ou mais reagentes. Você não pode calcular a quantidade do produto, por exemplo, com qualquer um deles. Você primeiro tem que saber se tem reagente em excesso. Primeiro lugar, tem que saber se há reagente em excesso. Depois que você descobre o reagente em excesso, você faz os seus cálculos estequiométricos com as quantidades que reagem. Então, ou você usa o limitante, se quisesse fazer estequiometria com esse valor aqui, só para mostrar para vocês, né? Guarda esse número, 31,33. Eu vou deixar ele aqui, que foi a soma desse valor com esse. Eu pude fazer essa soma porque a equação era pequenininha. Vocês perceberam, né? Mas vamos supor que a equação tivesse outra substância aqui e eu não pudesse simplesmente somar, usar a lei de Lavoisier. 31,33. Como é que eu acharia a massa do cloreto de alumínio agora? Você também poderia achar a massa do cloreto de alumínio ou fazendo uma estequiometria entre o cloro e o cloreto de alumínio, já que o cloro é o limitante, ou fazendo uma estequiometria entre alumínio e cloreto de alumínio usando 6,33. Porque o 10,8 não pode ser usado, já que há excesso nessa massa. Então, já que eu estou com a calculadora aqui em mãos, vamos fazer entre esse e esse. 3 mols de Cl2 está para 2 mols de AlCl3. Tranquilidade. Vamos fazer a massa molar aqui, né? Aqui nós já sabemos, é 3 vezes 71 gramas, mas o cloreto de alumínio eu não fiz. Então vamos lá. 35,5 vezes 3 aqui. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, 15, 1, 16. 3 vezes 3, 9, 1, 10. Mais ainda o 27 do alumínio, né? Então aqui vai dar 5. 7 e 6 dá 13. 3, 2. Olha, a massa molar do cloreto de alumínio é 233,5. 2 vezes 233,5 gramas. Isso é a massa molar do cloreto de alumínio, tá? Agora, se eu quisesse descobrir a massa do cloreto de alumínio utilizando 25, então 25 gramas, deixa eu usar o azul, 25 gramas está para o nosso valor. Bom, se tudo o que eu expliquei estiver correto, isso aqui tem que dar 6,33. Vamos ver se vai dar certo? Então, deixa eu limpar aqui. Nós temos 25 vezes 2 vezes 233,5 dividido por 203.
Deixa eu ver. É isso mesmo. Tem alguma coisa que eu estou fazendo. A LCL3, 35,5 vezes 3. 35,5 vezes 3. Não, a massa molar aqui não é possível. Mais 27, agora sim. Mais 27. 2 vezes, a massa aqui é 133,5. Agora sim, X vai ser igual. Vamos lá. A massa molar do cloreto de alumínio é 133,5. 25 vezes 2 vezes 133,5 dividido por 203. 27. Vamos lá, 35,5 vezes 3 mais 27. 133,5. São 2 mols vezes 2. O problema é que eu estou acumulando o resultado aqui. 25 vezes 2 vezes 133,5 por 213, que é aquela massa lá, 31,33. 31,33 é exatamente a soma de 6,33 mais tem que descobrir quem está em excesso. Esse é o primeiro ponto da estequiometria de hoje. Segundo ponto. Bom, só recapitulando, você pode fazer nesse caso a soma, porque nesse caso nós temos uma equação pequenininha. Mas se não, calcule com o limitante. Esse valor é o mesmo que eu obteria somando esses dois. Qual é o nosso segundo ponto da aula de hoje? Reagente em excesso, espero que vocês tenham compreendido. Segundo ponto da nossa aula de hoje é o que trata de rendimento. Rendimento de uma reação química. Quando a gente faz uma reação química, a analogia aqui bem interessante é aquela que a gente encontra, por exemplo, na termodinâmica, numa máquina térmica. Quando a gente estuda termodinâmica, a gente aprende que as máquinas térmicas elas sempre têm perdas de calor e, por essa razão, elas não têm um rendimento de 100%. 100% é o rendimento ideal, por exemplo, em uma máquina térmica. A mesma coisa acontece na estequiometria. Quando você faz um cálculo estequiométrico, você tem que lembrar que você está partindo do princípio que nada se perde na reação química. Tudo se transforma. Então, o que você obtém no produto é sempre um valor que foi teórico. Porque na prática, quando a pessoa vai fazer um experimento, quando ela vai transferir a substância de um recipiente para outro, quando ela vai pesar a substância, se for uma massa, se for um sólido, quando ela transferir se for um líquido, sempre vai acontecer alguma perda. Perdas acontecem. Reações químicas podem ter rendimentos aí
muito próximos de 100%, né? Mas 100% é o que seria ideal. Na prática, devido a perdas, devido a dificuldades no manuseio das substâncias, devido ao fato de que realmente nem toda a substância consegue se transformar, o rendimento de uma reação pode ser diferente de 100%. E quase sempre é. E aí, como é que você deve lidar com os problemas de estequiometria quando o rendimento não é 100%? O cálculo estequiométrico que você faz leva em consideração um rendimento de 100%. O cálculo. Na prática, os valores obtidos podem ser menores do que o de rendimento de 100%. Por exemplo, vamos considerar aqui uma outra reação clássica no mundo da química. Clássica. A reação clássica é a síntese da amônia. Deixa eu aumentar o tamanho da letra. A síntese da amônia, 3H2 gasoso mais N2 gasoso, dando 2NH3. Essa reação é clássica. Eu já desenhei ela equilibrada, está balanceada a equação. Perceba que hidrogênio tem índice, nitrogênio tem índice, e aqui está a fórmula da amônia, né? Está balanceada. E vamos ver se a gente lembrou o conceito anterior. Se eu tivesse colocado aqui 10 gramas de hidrogênio com 15 gramas de nitrogênio, eu poderia simplesmente somar esses valores e dizer que isso aqui vai ser 25? A resposta é não. Porque pode ser que um desses dois reagentes esteja em excesso. Então, teve quantidade de 2 reagentes ou mais, tem que verificar se está em excesso. Eu não quero mais gastar tempo nisso, senão nós não vamos conseguir terminar. Então eu quero que vocês consigam pensar comigo o seguinte. Eu estou num reator, né, fazendo essa reação de síntese da amônia, reação importantíssima, e estou utilizando aqui, por exemplo, 1,4 quilos de nitrogênio. E eu quero saber qual é a quantidade de amônia que vai se formar se o rendimento dessa reação for um rendimento de 80%. Quero saber essa massa se o rendimento da reação for de 80%. Como é que nós fazemos um problema desse? Para resolver um problema desse, você calcula sem se preocupar com o rendimento. O que você calcular a partir dessa massa, o que você calcular a partir daquele 1,4 quilos é para um rendimento de 100%. Aí você vai ajustar para 80%. Então vamos fazer isso? Primeiro passo. Qual é o coeficiente que nós temos aqui? M. Bom, veja, 1 mol de N2 está para 2 mols de amônia. 1 mol desse está para 2 desses. Vamos trocar isso pelas massas molares. A massa molar aqui será 28. Por que 28? Porque cada nitrogênio é 14. A massa molar da amônia, gente, é 17. Mas como nós temos 2 mols, 2 vezes 17 gramas. Perceba, eu estou usando gramas aqui e estou usando gramas aqui. Como eu estou trabalhando com 2 unidades de massa que vão poder se cancelar quando eu montar a minha proporção, eu vou poder deixar isso aqui em quilos. Mas, se você quiser passar para gramas, fique à vontade. Eu vou deixar 1,4 quilos aqui, estaria para X. Entenda, o que você vai encontrar aqui é para um rendimento de 100%. Certinho? É para um rendimento de 100%.
Vamos fazer as contas. As contas aqui estão simples. X vai ser igual a 1,4. Eu vou deixar aqui a unidade para que vocês percebam que eu vou fazer análise dimensional aqui e vai dar certo as unidades, tá? 1,4 vezes 2 vezes 17 gramas dividido por 28 gramas. Está vendo? Ó? Gramas vão se cancelar aqui. 2 vezes 1,4, ó, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2, dá 2,8. Então, quando eu fizer essas contas aqui, isso aqui sobrará 0,1. 1,7 vezes 0,1, 17 vezes 0,1 vai dar 1,7. Ou seja, qual é a massa de amônia que se forma por 1,4 kg de nitrogênio? 1,7 kg. Mas esse 1,7 kg é admitindo que nada se perde. Certo, gente? Isso aqui é para um rendimento de 100%. Você é enfático agora. O que você obtém a partir do cálculo estequiométrico é para um rendimento de 100%. Só que o nosso probleminha está considerando que essa reação vai ter um rendimento de 80%. Então você ajusta. Vamos fazer o ajuste aqui nesse canto. Vou apagar, tá? Como é que nós vamos fazer esse ajuste? 1,7 quilos é para um rendimento de 100%, que eu vou chamar de valor teórico. Eu quero saber qual é a massa para um rendimento de 80%, que é o valor que eu vou chamar de real, ou seja, o que eu obtenho na realidade, né? Com as perdas, com determinadas dificuldades no processo de síntese. Não importa quais são as dificuldades, mas o real não é 1,7. 1,7 é o que eu calculo pela estequiometria. Aí, a minha massa, né, que eu quero descobrir, vai ser 1,7 vezes 80 sobre 100. E aí você vai ter, você cancela os zeros aqui, é 1,7 vezes 8, né? 8 vezes 7 vai dar 56. 1,7 vezes 8. Vamos botar o 0,8 aqui. 8 vezes 7, 56, 1, 5. 8 vezes 1, 8 e 5, 13. Duas casas, 1,36 quilos de amônia. Ou seja, com um rendimento de 80%, a indústria que está fazendo essa síntese da amônia, ela colocou lá, no início, 1,4 quilos de nitrogênio. Eles sabem pela teoria, pelo cálculo estequiométrico, que era para obter 1,7 quilos. Mas não vai ser obtido isso, porque o rendimento da reação é de 80%. Quanto é que essa indústria vai obter de amônia? Ela vai obter 1,36 quilos de amônia. Então, esse é o nosso segundo e último ponto de hoje. Quando você faz um problema de estequiometria, ponha na sua cabecinha que o que você calcula em relação a um produto é considerando que o rendimento da reação foi de 100%. Qualquer quantidade diferente do que é calculado pela teoria é um rendimento real, que vai ser menor, obviamente, do que 100%. Sobre reagente em excesso, para aqui nós encerrarmos. Quando você pegar um problema de estequiometria em que for informada as quantidades de mais de um reagente, você primeiro tem que descobrir qual é o reagente em excesso. Tá? Eu olhei aqui para o tempo e eu ainda vou ter tempo de explicar uma outra coisa aqui para vocês. Dá tempo, rápido, sobre o cálculo estequiométrico. Eu pensei que não daria, mas para que a aula tenha um tempo de 1 hora, que é o tempo de poder salvar ali, vai dar. Olha, é muito comum
com uma coisa chamada de volume molar. Volume molar de um gás ideal, ele é encontrado através de uma equação chamada equação de estado. No ensino médio, a equação de estado é mais conhecida com o nome de equação de Clapeyron. A gente tem a mania de falar Clapeyron, né? Que a gente vê o Y e americaniza a palavra, mas ele era francês. Então a tendência é que é mais provável que o nome fosse Clapeyron. Não importa. Bom, eu estou introduzindo essa informação nesse finalzinho de aula, porque no próximo encontro é o último de estequiometria. Nós vamos fazer exercícios, eu vou falar de pureza. Eu vou trabalhar com volumes molares. Bom, nessa equação, nós podemos ter o valor de uma constante universal chamada de R. O valor dela, via de regra, os físicos não usam o R que a gente usa em química. Os físicos usam essa mesma equação em termodinâmica, os químicos também, mas com outro valor por causa das unidades. Mas em estequiometria, o comum é o valor 0,082 e a unidade é atmosfera vezes litro por mol vezes Kelvin. De posse dessa constante R, na pressão de uma atmosfera, que é a pressão ao nível do mar, na temperatura de 0 graus Celsius, eu vou usar um T minúsculo para temperatura, valor esse que corresponde a 273 na escala Kelvin. Essas condições aqui são chamadas de condições normais de temperatura e pressão. Dá para a gente saber qual é o volume de 1 mol de um gás. Por isso que o nome é volume molar, porque é o volume de 1 mol. Então veja, eu tenho o valor da pressão, tenho o valor do número de mols, tenho o valor do R, está aqui ele, com as unidades já ajustadas, e tem a temperatura que nas condições normais, que é o caso comum da estequiometria, pode não ser normal para nós aqui na América do Sul, né, nessa parte tropical da América do Sul aqui, mas é o que é considerado via de regra, né, CNTP, nós podemos calcular o volume molar. Como é que faremos isso? Isolando V naquela expressão e substituindo o número de mols é 1, o valor de R 0,082, a temperatura na escala Kelvin, nunca podia ser em Celsius, porque se fosse Celsius, quando eu colocasse 0 aqui, a fórmula daria tudo 0. 273, tudo isso dividido pela pressão, que é 1. Se você fizer essa conta numa calculadorazinha, isso dará aproximadamente 22,4 litros para cada mol. Esse valor nós chamamos de volume molar. Ele é aplicado para os gases. Não é para líquido nem para sólido, tá? É para gases. Se essa temperatura fosse 25 graus, esse valor aqui seria 298. Então, se aqui mudar, isso aqui obviamente muda. E, obviamente, as contas mudam, daríamos outro valor. 25 graus não são as condições normais de temperatura e pressão. 25 graus é o que nós da química gostamos de chamar de condições padrão. Ou, como os físicos também gostam de chamar, condições ambientes. Ou seja, dependendo das condições de pressão e temperatura, nós podemos ter o volume molar. Qual é o caso mais usado na estequiometria? O volume molar nas condições normais de temperatura e pressão. Nosso próximo encontro, nossa próxima aula, nós iremos fazer esse encerramento da estequiometria com duas situações. Eu vou fazer agora problemas que calculam volumes molares
E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre pureza do reagente, tendo em vista que hoje nós falamos de reagente em excesso e nós falamos também de rendimento. Estudem. Para os alunos do Ligadíssimos no Enem, do IFRN, esses alunos que têm acompanhado no Ligadíssimos, lá na sala do Google tem uma lista de exercícios de estequiometria. Para os nossos alunos do IF, do FIC e do Enem, lá de Currais Novos, também tem a mesma lista para vocês, na sala do Google para vocês. Todos quantos quiserem essa lista, podem mandar e-mail para mim, sandroquímico@gmail.com. Essa aula ela vai ficar salva, disponível aí no Instagram, mas você vai poder depois encontrá-la no canal do YouTube e você vai poder rever esse conteúdo, assistir novamente essa aula. Química com o professor Sandro Dutra. Sandro Dutra. Você procura lá no canal do YouTube, que as aulas anteriores e essa também vai estar lá. Eu espero que vocês possam ter entendido. Grande abraço para vocês, amiguinhos, e até a próxima.